Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Queremos saber de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo você assiste a mais uma edição do jornal Foco do Brasil. Conte sua opinião, participe também do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro estão em São Francisco do Sul, cidade do litoral norte de Santa Catarina, onde estão hospedados já no Forte Marechal Luz, localizado na Praia do Forte. Nesta segunda, dia 27, eles embarcaram na base aérea de Brasília, no final da manhã, aterrissaram no aeroporto de Navegantes, em Santa Catarina. De lá voaram de helicóptero até São Francisco do Sul, cerca de 85 quilômetros distante de Navegantes. Na chegada, o presidente cumprimentou apoiadores que o aguardavam nas proximidades do Forte Marechal Luz. Esta será a terceira vez que Bolsonaro se hospeda no Forte, uma unidade militar que funciona como hospedagem de férias exclusiva para integrantes das Forças Armadas, com cerca de 45 casas e apartamentos. Grava, mãe. Grava. Não, para aparecer você também. Qual é o nome? William? Aline. Manda um abraço. Não, William e Aline, vamos lá. É melhor estar gravando? Presta atenção, hein? Tá gravando? Tô. Tô aqui com o William e a Aline. Vamos se casar. Quero fazer uma pergunta agora pro William. William, quando o homem solteiro está cansado de ser feliz, o que ele faz? Solteiro está cansado de ser feliz, o que ele faz? Ele casa. Mas a mulher se casa para quê? Para ser feliz? Para ser mais feliz ainda, hein? Sabe um casamento ser feliz? O homem tem que casar para fazer ela feliz. Não ele feliz. Ele tem que entrar no casamento Primeiro ela, pensando em fazer ela feliz. Automaticamente ele vai ser feliz. Dando um abraço na família. Aqui alguma agenda Não. Aqui é coisa rara, minha esposa está comigo, né? Tá chegando ali atrás, minha filha também. É coisa rara porque ela tem a atividade dela. E é difícil a gente tirar uma folga como eu estou tirando agora. Espero que Deus quiser colocar bem para poder ficar uma semana. Presidente, ano difícil, né? Rapidamente, já liberou rapidamente, ano difícil, né? Mais um ano difícil. Qual balanço que o senhor faz aí? Você pode ver a questão das vacinas. O Brasil comprou 380 milhões de doses. É um exemplo para o mundo. Só não se passou porque não quis. Nós defendemos a vacina de forma não obrigatória. A questão da economia, esperava que a gente ia cair no ano passado 10%, caímos 4%. Esse ano estamos indo bem na economia. O pessoal da informalidade está retornando. Conseguimos implementar o Auxílio Brasil, né, que substitui o Bolsa Família, de R$400, mais do que dobrou o seu valor. Também a medida provisória de há poucos dias, mais 4 bilhões para a questão da família monoparental. O homem também, um filho, né, sem esposa, ele vai ganhar uma outra parte do que não ganhou por ocasião do auxílio emergencial. Contratamos para obras de infraestrutura mais de 700 bilhões de reais, no sinal do reconhecimento nosso, na credibilidade nossa, junto aos investidores internos e externos. Temos uma viagem marcada para a Rússia, por ocasião do mês de fevereiro. Vários desafios pela frente. O mais importante é segurar a inflação, que tem 10%, mas isso está acontecendo no mundo todo, é a consequência da irresponsabilidade do fico em casa. A economia te vê depois, a economia também mata, não é só vírus não, certo? Então, nós fizemos a nossa parte ano passado, não fechei nada no Brasil, sempre disse que tem que tomar conta dos idosos e do pessoal com comorbidade e tocar o barco. Os governadores entenderam diferente, depois do exame do Supremo Tribunal Federal, mas parece que estamos voltando à normalidade no tocante à economia. Um carinho especial para Santa Catarina. O ministro veio aqui e liberou várias exibências no programa Casa Verde Amarela. Olha, muita coisa fizemos, tá? Agora eu só posso curtir uma folga dentro da unidade militar. Eu não posso ir para um hotel porque não teria a tranquilidade que eu tenho aqui dentro. Agora, assim mesmo, não deixo de atender a população, fazer várias paradas pelo caminho, o pessoal gosta da gente.
eu espero que a gente continue dando uma resposta, né, para os problemas que nós temos. Presidente, o que deve ser prioridade para o Brasil no começo do ano que vem, é um ano de eleição? O que o presidente tem em mente? Continua fazendo o nosso trabalho. Você pode ver, nós vamos terminar esse ano com mais de 3 milhões de novos empregos, desde quando nós assumimos a prioridade máxima, é emprego e reduzir a inflação. Isso é a máxima, né? E o resto, muita coisa que está sendo feita ao longo do caminho. Entregamos mais de 1 milhão de casas verde e amarelo. Gravei hoje para o fim de ano a mensagem, né? Então eu já convoco o pessoal da esquerda a fazer um super panelaço para comemorar 3 anos sem corrupção. Deve ser isso que está incomodando muito a esquerda no Brasil. Então, dia 31, um panelaço da esquerda para comemorar 3 anos de Jair Bolsonaro sem corrupção. O Ministério da Saúde encaminhando 90 médicos para auxiliar a população atingida pelas fortes chuvas das últimas semanas na região sul da Bahia, norte de Minas. Já são mais de 70 cidades na lista de municípios em situação de emergência em decorrência das tempestades, fortes chuvas, afetando mais de 400 mil pessoas. Mesmo que a perspectiva de os níveis das águas em algumas áreas começando a baixar, o Instituto Nacional de Meteorologia e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais mantiveram para este início de semana o alerta de alto risco de novas inundações e deslizamentos de terra na Bahia, devido ao acumulado de chuvas dos últimos dias e à previsão de novas precipitações. Até o momento, o governo federal informando ter aplicado cerca de 20 milhões de reais já da Defesa Civil Nacional nos esforços para atender a população atingida. Estamos com o problema no sul da Bahia, em vários estados da Bahia, vários municípios da Bahia. Nós também temos 2 ministros lá, o João Roma e o Rogério Marinho. Isso começou no final de novembro. Se agravou antes do Natal e agora, depois do Natal, deu uma nova agravada. Temos várias instituições nossas lá, vários ministérios trabalhando. Minimizar o sofrimento. A Caixa Econômica já vem liberando o fundo de garantia do pessoal. Devemos agora, no início do ano que vem, assinar uma medida provisória para experimentar 200 milhões de reais para atender o pessoal. E vamos fazer o que for possível pelos nossos irmãos na Bahia. E então, muitos desafios para essa região, sobretudo na Bahia, que, sobretudo, os esforços, o voluntariado, o governo federal, até mesmo o governo estadual, os governos municipais, tenham coragem, façam o que tiver que ser feito para ajudar esse povo que enfrenta esse desafio tão grande com as chuvas. E a esquerda agora vai além das pesquisas que destoam da realidade e se agarra inclusive até em previsões de sensitivos. Embora muita gente ache perda de tempo isso, nesta época do ano o tema ganha espaço na mídia, não é? E assim que além das pesquisas, a torcida do Contra comemora que em uma live a tal Lene Sensitiva falou sobre previsões para o ano 2022. O detalhe é o que ela falou ser previsão para 2022 e com quem ela falou, 2 humoristas. De toda forma, para a vidente, o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, não será reeleito. Segundo ela, suas previsões dizem que Bolsonaro não vai ganhar a eleição em 2022. E mais, ela contou aos humoristas que, de acordo com os seus sentidos, Bolsonaro talvez não termine o mandato. Não vejo ele finalizando, ou ele vai entregar ou vão arrancar ele de lá, assegurou a Sensitiva. Além dessas previsões, que a exemplo das pesquisas já estão sendo usadas pela esquerda, ela disse ainda que o Brasil vai conquistar o Hexa daqui a 1 ano no Catar e que Neymar será o craque da Copa e que ele também voltará com Bruna Marquezine. Agora, gente, essa previsão do Bolsonaro fora da presidência, será que a Globo já colocou no Jornal Nacional ou vão deixar para as previsões do Fantástico ou do Globo Repórter? O que você acha disso, hein? E talvez Bolsonaro tenha mais um nome a enfrentar em 2022. Veja você.
Em entrevista à Jovem Pan, a deputada federal Joyce Hasselmann afirmou que seu projeto para ser presidente da República ainda está de pé. A parlamentar disse que pretende ocupar uma cadeira no Senado, porém, primeiro. Ela não descartou, no entanto, concorrer ao Planalto no futuro. Acho que eu ainda preciso passar pelo Senado. É importante. Acho que a Câmara e o Senado precisam de uma presidente mulher. Eu não estou dizendo que tem que ser eu, mas temos bons nomes que podem assumir. Chega só essa macharada na presidência do Congresso. E depois disso, está na hora de começar a pensar em ser presidente da República, se o Brasil precisar de mim, declarou Joyce. Ela ainda falou sobre as eleições de 2022. Joyce disse que pretende tentar se reeleger na Câmara. A deputada afirmou que fez um acordo com José Luiz da Atena e só deve se candidatar ao Senado se o apresentador desistir de concorrer a uma cadeira no Senado. De toda forma, também, se abrir alguma possibilidade, Joyce está aí no páreo ainda para ser candidata a presidente da República. Internado no Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, tem 58 anos de idade. Ele permanece com o quadro de saúde estável e inalterado neste início de semana. O general sofreu um acidente de moto ainda na noite de sexta-feira, véspera de Natal, na capital fluminense, dia 24. De acordo com a unidade médica, Pazuello sofreu uma fratura na clavícula direita e em arco costal. Ele machucou principalmente as costas e o ombro. O acidente aconteceu por volta das 11h40 da noite na Praça da Bandeira, no Rio. Segundo as primeiras informações, o ex-ministro se acidentou ao tentar desviar de um carro na Avenida Paulo de Frontin, na zona norte da cidade. Pazuello foi atendido inicialmente pelo Corpo de Bombeiros, que o encaminhou ao hospital. Atualmente, Pazuello é assessor da Secretaria Especial da Presidência da República. Ele ainda é general da ativa, deve passar para a reserva do Exército em março do ano que vem. E o ano 2022 promete, gente. Teremos Copa do Mundo, não é? Os desafios da pandemia, muita vontade de superar definitivamente isso tudo e também eleições. E já temos o calendário relacionado às eleições 2022. Veja aí você o que o ano novo nos reserva. 1º de janeiro, a partir desta data, todas as pesquisas eleitorais precisam ser registradas no TSE até 5 dias antes da divulgação. 3 de março a 1º de abril, a dança partidária, período da janela de migração partidária, na qual deputados estaduais, distritais e federais podem mudar de partido sem apresentar justificativa para concorrer às eleições majoritárias ou proporcionais. É por ali que as abóboras se ajeitam na carroça. 2 de abril, 6 meses antes da votação, data limite para que, se disputarem cargos diferentes, o presidente da República, governadores e prefeitos renunciem aos mandatos para concorrer às eleições. Então é aí a hora da verdade para quem ocupa um cargo no Executivo. 4 de maio, 151 dias antes da votação, último dia para solicitar serviços referentes ao título de eleitor como primeira emissão. Os jovens brasileiros, então, têm até 4 de maio, revisões, alterações de domicílio. 30 de junho, a partir deste dia, emissoras de TV e rádio não podem transmitir programas apresentados ou comentados por pré-candidatos. Então, é o prazo máximo. Por exemplo, o tal do Datena, não é? A partir dessa data, fica fora definitivamente de programa de televisão. 20 de julho a 5 de agosto, período para a realização de convenções partidárias destinadas a deliberar sobre coligações e a escolher candidatos a presidente e vice-presidente da República, governador, vice-governador, senador, suplentes, não é? Deputado federal, deputado estadual, distrital. E 6 de agosto, então, fica vedado as emissoras de rádio e de televisão, em sua programação normal e em seus noticiários, veicular propaganda política.
15 de agosto, último dia para registro de candidaturas. O dia da verdade. Também não será mais permitida a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral. 16 de agosto, início da propaganda eleitoral, a corrida alargada, inclusive na internet. Até 30 de setembro fica permitida a divulgação paga na imprensa escrita e versão digital de anúncios de propaganda eleitoral. 26 de agosto a 29 de setembro, período da propaganda eleitoral relativa ao primeiro turno em rádio e TV. Então, o blá 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 dos candidatos a todo vapor. 2 de outubro, dia da votação do primeiro turno, das 8 às 17 horas, e aí a verdade prevalece, né? Sobretudo após as 17 horas na apuração dos votos em todo o Brasil. E das 17 às 20, 21 horas, a emoção, o coração batendo forte de todos os brasileiros. Os resultados serão informados a partir das 17 horas deste 2 de outubro de 2022. 30 de outubro, dia da votação do segundo turno, sanando todas as dúvidas, das 8 às 17 horas no horário de Brasília em todo o país. Os resultados serão informados a partir das 17 horas desta data, então, do segundo turno, dia 30 de outubro. Haja coração, gente. Então, eleições 2022 é o tema que deve ser o predominante para o ano inteiro, praticamente, aí em 2022. E assim chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.